Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Agro em Foco e no programa de hoje as conquistas e os desafios da indústria da fruta no Paraguai. No Mato Grosso, vamos ver a plantabilidade e os tratos culturais da soja. Uma entrevista com Cristiane Delic, líder do portfólio de biológicos e arroz da Corteva AgriScience. Ela esclarece as dúvidas de nossos espectadores sobre o controle da cigarrinha e conta também dos avanços dos biológicos. O milho irrigado via pivô central aponta o futuro da irrigação no oeste da Bahia. A previsão do tempo para cada região do país. As histórias de coragem que marcam os 50 anos da Pioneer Sementes no Brasil. As últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. Na reportagem de hoje da série especial que a equipe do Agro em Foco gravou sobre o agronegócio do Paraguai, a repórter Lara Leão mostra os desafios e as conquistas da indústria da fruta no nosso país vizinho. Vamos ver. A laranja que acaba de ser colhida do pé com bastante suco assim é sinal de uma boa produção. Estamos no Paraguai, mais precisamente na colônia Cresburgo, distrito Carlos Antônio Lopes, departamento de Itapúa, sul do país, região bastante produtiva e que tem grande importância na atividade agro do país. O Paraguai tem uma grande diversidade de culturas. Além dos grãos, produz bastante frutas, goiaba, limão, laranjas. E as indústrias são grandes geradoras de emprego, renda e ajudam no desenvolvimento das cidades. Pomares a perder de vista representam a grandiosidade da fruticultura paraguaia. Cristina Cres, diretora executiva do Grupo Cres, é quem abriu os campos e os portões da indústria para a nossa equipe apresentar como as coisas funcionam por aqui. Ela é de uma família tradicional do país que iniciou as atividades em 1978. Atualmente, o grupo que iniciou com 1.500 hectares já alcançou cerca de 20 mil hectares, sendo 10 mil da parte agrícola, 2 mil em fruticultura e o restante em floresta e infraestrutura. São várias culturas, como soja, milho, trigo e frutas como goiaba, mexerica, limão e laranja. Boa parte dos grãos é destinada para exportação. Somos una empresa agroindustrial con una base importante en la agricultura y en la fruticultura. Los granos exportamos así a granel a varios países, Brasil, Uruguay, también vendemos localmente y a las multinacionales, obviamente. Ainda na parte dos grãos, a Cristina explica que o milho plantado pelo grupo tem a tecnologia de híbridos Pioneer. E boa parte do maquinário utilizado nas lavouras é da John Deere. Em 1997, o Grupo Cres iniciou a industrialização de sucos de frutas com a marca Frutica. A produção média é de 2.500 toneladas de suco concentrados por ano. Parte das frutas in natura também são comercializadas. Uma planta no da un 100% de frutas perfectas. Entonces, hacemos una combinación del mercado fresco para las frutas más lindas ópticamente y hay un descarte natural siempre de cada planta que se utiliza en la fábrica justamente como materia prima para aprovechar el jugo que tiene la fruta. Entonces, combinamos el rubro de mercado fresco con la industrialización de frutas. Também compramos 20.000 toneladas de frutas de pequenos produtores. O processo de industrialização das frutas segue os protocolos sanitários e várias outras normas para atender o mercado interno e externo. Após a colheita, as frutas vão para a indústria para serem limpas e classificadas. A indústria tem capacidade para processar mais de 300 toneladas de cítricos por dia.
e 50 toneladas de não cítricos, como manga, pêssego e goiaba. São vários tipos de bebidas feitas com as frutas e 90% do suco vão para exportação para países da Europa. Eles são transportados nesses barris refrigerados. Recentemente, a empresa recebeu o certificado por ter produtos 100% naturais de origem nacional. La producción de frutas es muy desafiante porque las maquinarias que se pueden utilizar son limitadas. Obviamente tenemos lo que son las corpidas, las fumigaciones, pero un trabajo muy grande anualmente es la cosecha. Hoy en día la cosecha es manual, 100%. A colheita da laranja é feita de forma manual e é preciso mão de obra. A cada ciclo são contratadas cerca de 300 a 400 pessoas para o trabalho. Hoje em dia, mais de 4.000 famílias da colônia Cresburgo vivem pela renda da agroindústria do Grupo Cres. A cidade chama Cresburgo em homenagem ao pai da Cristina. Afinal, toda a região gira em torno das atividades do grupo fundada por ele. A Cristina conta que, quando ela era criança, a escola mais próxima da região ficava a 3 horas de distância. Por isso, o pai dela decidiu construir uma escola na região. Isso mudou a vida de todas as famílias que moravam aqui. Crianças e adultos tiveram a oportunidade de ter uma escola bem pertinho de casa. Es un motivo muy grande de orgullo porque creemos que la educación es la única capaz de cambiar a positivo, a desarrollar el país, y apostamos e invertimos como empresa mucho en eso porque una vez entregada esa educación a los niños nadie le puede quitar, es un bien que tienen consigo toda su vida y ayudará a sus familias, a ellos a seguir adelante y a ir creciendo. No manejo da soja, o momento preciso do plantio, chamado de plantabilidade, as sementes de qualidade e os tratos culturais da lavoura podem garantir altas produtividades. É o que o repórter Mozart Ornelas foi conferir no Mato Grosso. Que a tecnologia se tornou indispensável no campo, disso não temos dúvidas. Desde a escolha das sementes, utilização de softwares e uso de maquinários, percebemos que isso se conecta numa sintonia em busca por resultados mais precisos. E quem busca resultados é o produtor Rodrigo, do município de Brasnorte, em Mato Grosso. Recentemente, assumiu os negócios do pai, que cultiva grãos. Atualmente, investiu em tecnologia e na mecanização da lavoura. É um desafio grande e ao mesmo tempo compensador, porque responde, né? Tudo que a gente faz de melhoria para a lavoura, ela responde, tanto em maquinário como em tempo. A adoção dessas tecnologias aqui na fazenda do Rodrigo Aco fez com que ele tivesse um incremento significativo na sua produtividade. De 3 anos para cá, quando começou a investir pesado em tecnologia, maquinário e manejo adequado do solo, ele viu a sua produtividade crescer cerca de 20% acima da média da região. A média hoje da região aqui, eu acho que vai estar em torno de uns 58 sacos. 58, 59, uma média bem ampla aí. E a média aqui dessa propriedade aqui, o ano passado foi 71 sacos por hectare. E esse ano a gente quer ver se chega nos 73. Após investir em máquinas de alta performance, o Rodrigo passou a experimentar outra realidade. A plantadeira, por exemplo, possui tecnologia Exact Emerge e desenvolve um plantio 2 vezes mais preciso em menor tempo, atendendo a janelas cada vez menores. Os pulverizadores Série M proporcionam versatilidade e qualidade de aplicação, garantindo aumento de capacidade operacional em até 5,8 hectares-hora a mais, redução de até 5% no custo de insumos e até 61% mais acuracidade de aplicação. Sim, a tecnologia hoje veio para somar com o produtor rural, né? Ficou claro para nós que ele precisa plantar na hora certa, fazer os tratos culturais na hora certa e colher na hora certa. E nós temos soluções e tecnologias e empenho para fazer isso no tempo necessário aí. Esse ano a gente contou com a plantadeira Exact Emerge, a DB74, e ela fez um excelente trabalho aí.
A gente fez um plantio bem rápido e bem preciso, tanto no corte de seção quanto na distribuição, ficou bem legal. E também uma coisa que vem aumentando é uma necessidade que a gente não via muito antes, é uma regularidade na profundidade da semente, que causa uma emergência mais homogênea e, consequentemente, uma competição menor entre as plantas. Os avanços tecnológicos da John Deere têm sido aliados dos produtores rurais. Os serviços oferecidos nos centros de suporte permitem que os trabalhos sejam integrados. Essas máquinas hoje são acompanhadas por internet intermediária na propriedade, mas logo teremos conectividade em tudo isso aqui, já estamos caminhando em passos largos para isso. Então essas máquinas vão ser acompanhadas em tempo real. Estamos em parceiro com o produtor rural para que isso se concretize. E que o produtor rural pode contar sempre com o nosso comprometimento e paixão por que a gente faz. E estamos junto com ele nessa missão aí. E o produtor afirma: trabalhar com marcas que pensam primeiro nos desafios é certeza de melhores resultados. E hoje a gente está o produto tem um pouco mais de valor agregado, a gente está conseguindo investir mais e melhorar usando mais tecnologia e aumentando a quantidade de máquina ou comprando máquinas mais eficientes. E isso está ajudando muito a ficar dentro dessa janela. E daí a gente está conseguindo produções melhores. Produtores rurais enfrentam dificuldades no Centro-Oeste por conta da irregularidade da chuva que tem preocupado durante a safra de verão. Muitos produtores já conseguiram finalizar o plantio da soja, já caminham aí com o plantio do milho segunda safra, mas muitos produtores ainda não conseguiram realizar a finalização do plantio da soja por conta da falta de chuva bem distribuída. Aliás, ao longo desse mês de novembro, a anomalia de precipitação tem ficado abaixo da média, considerado até um tempo mais seco para esta época do ano. Não quer dizer a ausência total da chuva, teve sim episódio de chuva forte, chuva volumosa na região, tanto em Mato Grosso do Sul, Goiás, também em Mato Grosso, mas a chuva tem sido irregular e mal distribuída. Agora, no decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva na região, segue a irregularidade, previsão de muita chuva na metade norte de Goiás, também no Distrito Federal e em áreas mais ao norte também de Mato Grosso, enquanto que pouca chuva em áreas mais ao sul da região, principalmente em Mato Grosso do Sul. Até o finalzinho da semana, o tempo seco estará de volta no estado. Minha operação depende demais dessa máquina. Eu só quero que encoste nela quem sabe de verdade o que está fazendo. A produção de grãos no Brasil deverá aumentar 36,8% nos próximos 10 anos, chegando a um total de 370,5 milhões de toneladas na safra 2031-2032. Essa alta corresponde a uma taxa de crescimento de 2,7% ao ano. Algodão, milho, segunda safra e soja devem continuar puxando o crescimento da produção de grãos. Os números são do estudo Projeções do Agronegócio Brasil 2021-22 a 2031-32, feito pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa e a Universidade de Brasília. Segundo o estudo, o mercado interno, as exportações e os ganhos de produtividade deverão ser os principais fatores de crescimento na próxima década. As projeções de grãos referem-se aos 16 produtos pesquisados mensalmente pela Conab como parte de seus levantamentos de safra. A cigarrinha hoje é a principal ameaça às lavouras de milho em todo o país. Por isso mesmo, é um tema que nossos espectadores têm muitas dúvidas e querem sempre saber como combater.
Para responder a essas dúvidas, eu converso agora com a Cristiane Delic, líder do portfólio de biológicos e arroz da Corteva AgriScience para o Brasil e para o Paraguai. Boa noite, Cristiane, seja muito bem-vinda aqui à nossa edição do Agro em Foco. Boa noite, Renata, tudo bem? Bom, a minha primeira questão é como vem essa tecnologia aliada ao que já temos com os insumos mais convencionais, mais tradicionais, e quais são as vantagens, então, que essa tecnologia traz hoje para os produtores de milho, porque a cigarrinha a gente sabe que é a grande dor hoje de quem cultiva o milho em nosso país. Exato. Bom, nós trazemos hoje uma tecnologia biológica, é um produto hoje, um inseticida microbiológico, é um fungo, uma Bovéria baciana, um produto chamado Thespetix belvi, e ele vem justamente para ajudar o produtor rural no controle da cigarrinha do milho. Nós sabemos hoje que o poder de destruição hoje, que a cigarrinha tem quando ela está contaminada e pode provocar o enfesamento, então ele é realmente muito grande. E a gente tem visto em diversas áreas do Brasil esse poder devastador. Então, esse produto, esse inseticida microbiológico, tem a capacidade de contaminar a cigarrinha, ou seja, esse fungo ele precisa de um hospedeiro, então ele pode contaminar essa cigarrinha, esporular, e tem esse poder de matar daí um inseto em torno de 3 dias, provocando, obviamente, que o inseto ele deixe de se alimentar, ele deixe de depositar novos ovos, e se proliferar dentro da cultura do milho. Pois é, Cristiane, a gente sabe que dentro dessas aplicações sempre existem muitas características, peculiaridades, especificidades. Há algum momento do dia, um horário mais adequado para entrar com essa aplicação? Sim, nós recomendamos que seja aplicado ao final da tarde, quando a gente tem uma temperatura mais amena, e também, por exemplo, em dias nublados. Então, isto por quê? Porque o fungo, uma característica do fungo, ele é sensível a altas temperaturas. Então, realmente, o ideal é não estar exposto, não ter essa exposição ao sol. Então, justamente o final de tarde ou dias nublados é realmente um momento ideal. E justamente para a gente ter, para provocar realmente essa contaminação muito mais rápida, o contato da cigarrinha com o fungo, para que se inicie rapidamente o processo da esporulação. Cristiane, a gente sabe também como vem sendo ampliado toda a questão do uso de insumo biológico, não à toa há o investimento da companhia também nesse sentido, sempre também em complemento com o uso dos insumos mais convencionais já conhecidos. Então, a aplicação precisa ser nesse sentido. Exato. Nós preconizamos aqui na Corteva o manejo integrado. Então, o que nós falamos, o que recomendamos? Primeiro, antes de tudo, é manter uma lavoura limpa. Então, a gente fala desde a época ali da dessecação, por exemplo, se você vem num ciclo ali de soja, milho, faz uma dessecação muito boa, invista na limpeza do cultivo, invista na sua dessecação para eliminar o milho voluntário. Porque o que acontece? A cigarrinha, ela se prolifera no milho, não em outros cultivos, mas no milho. Então, eliminando o milho voluntário já é uma grande chance de você reduzir a população ali da cigarrinha. Se você entrar já no início, limpando a área, entrando com o uso do biológico, entrando com o uso do Thespetix belvi, associado a inseticidas de alta tecnologia, de nova tecnologia, como nós preconizamos aqui, o Thespetix belvi junto com o Exalt, ou o Thespetix belvi junto com o Expedition, você vai limpando a cultura à medida que ela vai se desenvolvendo, você vai mantendo essa cultura limpa, eliminando a pressão ali da cigarrinha, não permitindo que ela
se desenvolva, se reproduza e, obviamente, evitando qualquer tipo de problema de enfesamento no futuro, né, no desenvolvimento do cultivo. Cristiane, aproveitando, tem uma pergunta que chegou via internet para a gente sobre o controle biológico é a solução? Acredito que seja um complemento até do que conversamos há pouco, não? Isso. Ele é uma solução quando a gente pensa que é uma jornada, né? O controle biológico, hoje, ele tem que ser muito bem estudado, você tem que entender exatamente como que ele age, aonde são os principais pontos fortes hoje de um produto biológico e como associá-lo ao uso hoje combinado com os produtos químicos disponíveis. E, obviamente, sempre buscando produtos químicos hoje de um grau de contaminação, né, de contaminantes, menor, né? Então, ou seja, buscar por produtos de novas tecnologias, associando, fazendo esse uso combinado, a gente está promovendo cada vez mais um uso mais sustentável, né, para a agricultura brasileira. É o que eu ia te perguntar sobre a sustentabilidade que a gente tem hoje dentro dessa seara de movimento, de dinâmica das empresas brasileiras, das companhias estarem dando bastante espaço, né, para os insumos biológicos, para o manejo racional. Como é que vocês vêm fazendo isso também diante, né, dessa tecnologia que está sendo apresentada? Isso. A Corteva vem cada vez mais investindo no desenvolvimento do nosso portfólio biológico. Então, temos novos produtos para serem lançados, que estão no nosso pipeline, estão em desenvolvimento, alguns até já em processo de registro, e a gente sempre vem nessa recomendação do uso combinado. Então, como combinar as tecnologias, né, do uso do produto biológico com o produto químico, para trazer um controle mais efetivo ainda para o agricultor brasileiro em diversos cultivos, né? Hoje a Corteva vem com soluções biológicas, tanto em grandes cultivos, como soja e milho, mas também em cultivo hoje como a cana-de-açúcar, e estamos também em processo de lançamento de produtos para o mercado de HF, né? Então, isso não é uma questão só de uma tendência, né? Mas é um caminho, é uma jornada de cada vez mais fazer o uso de forma responsável do produto biológico. E o que a gente gosta também muito de frisar aqui é que o produto biológico, para ele ser efetivo, para ele realmente funcionar, ele ter uma eficácia, uma eficiência, ele precisa ter qualidade de produção. Então, não adianta você comprar qualquer produto biológico que não tenha tido um processo de qualidade de produção, de transporte, de armazenamento adequado, porque isso afeta como esse produto biológico vai se comportar no campo. Então, a Corteva ela é muito preocupada nesse sentido também, da mesma forma que a gente garante a qualidade dos produtos que a gente desenvolve como sementes ou como insumos químicos, a gente é muito preocupado na mesma instância, no mesmo momento ali, com relação a uma qualidade do produto biológico que a gente recomenda no mercado. Excelente você trazer isso aqui para a nossa audiência. E para a gente fechar, eu gostaria de saber se com essa tecnologia ela acaba também combatendo não só a cigarrinha, como outras pragas, doenças, o que a gente pode ver, né, e observar que vocês já tiveram respostas aí positivas nos ensaios, nos testes. Sim. Ela também, esse fungo, o produto Tespetix Bill também pode ter um controle, sim, efetivo para percevejo. Nós continuamos desenvolvendo estudos de campo para trazer uma recomendação mais adequada, mais realmente apurada nesse sentido. Então, hoje estamos lançando um controle, um manejo realmente na cigarrinha do milho, mas a gente está apurando, ainda afinando essa recomendação para o percevejo, que em breve a gente deve sair no mercado também. Perfeito, muitíssimo obrigada, Cristiane, por trazer aqui todas essas informações para o nosso público, para a nossa audiência do Agro em Foco. Até uma próxima oportunidade. Até, obrigada. Tchau, tchau. E vamos saber agora com a meteorologista Amanda Souza como é que fica o tempo nas regiões Sul e Sudeste.
A imagem de satélite ainda mostra variação de nebulosidade em boa parte do país, associada à formação de uma nova frente fria que já tem avançado ao longo desta semana. Mas a chuva, principalmente na região sul, tem acontecido de forma irregular e mal distribuída. Chove muito em algumas áreas produtoras, em outras nem tanto. Aliás, ao longo desse mês de novembro, a anomalia de precipitação está negativa em toda a região sul do Brasil. Não quero dizer a ausência total da chuva. Teve sim episódio de chuva forte, chuva volumosa, mas lembrando, de forma irregular e mal distribuída. Mas no somatório final, toda a região sul do Brasil conta aí com anomalia negativa, pelo menos por enquanto, ao longo desse mês de novembro. No decorrer desses próximos dias, essa chuva aqui começa a se dissipar também conforme a frente fria vai avançando pelo centro-norte do país. Aliás, até o finalzinho desta semana, a expectativa já é de retorno do tempo firme em praticamente toda a região sul do Brasil, algo que vai ser mantido pelo menos até o início da semana que vem. Os produtores continuam preocupados com relação à chuva na região sudeste. A chuva tem acontecido de forma irregular nas últimas semanas. Chove muito em algumas áreas, aliás, uma chuva forte, que vem castigando produtores, principalmente com a queda de granizo. De modo geral, ao longo desse mês de novembro, apesar dessa chuva até persistente, forte, volumosa, a anomalia de precipitação está negativa sobre áreas produtoras do sudeste, principalmente no interior paulista. Não quer dizer ausência total da chuva, mas no somatório final, sim. A chuva tem deixado a desejar em áreas da região sudeste, principalmente por conta dessa chuva irregular e mal distribuída, o que traz preocupações, pensando principalmente na safra de verão. No decorrer desses próximos dias, previsão de chuva e muita chuva na região sudeste, mas de novo, não são em todas as áreas produtoras. Por conta do avanço de uma frente fria que já está atuando, inclusive nesta quinta-feira, a previsão é de muita chuva ainda no decorrer desses próximos dias, principalmente até o finalzinho desta semana. Destaque para Minas Gerais, grande parte do território mineiro com previsão de chuva forte e volumosa. Não se descarta o risco de transtornos, inclusive ainda há potencial para queda de granizo, especialmente no sul de Minas, na zona da Mata Mineira. Mas falando até de Minas Gerais mesmo, no Triângulo Mineiro, a chuva é menos expressiva, ou seja, as áreas produtoras não estão recebendo a mesma quantidade de chuva. Hoje à tarde, o Brasil estreou com vitória na Copa do Catar no jogo contra a Sérvia. Bora que a gente vai torcer mais do que nunca pela conquista do Hexa. O Agro em Foco está nessa corrente positiva e no programa de hoje vamos ver, claro, a força do agronegócio do Brasil. O único pentacampeão mundial de futebol é o agro e a Copa. Brasil, pentacampeão mundial de futebol, 215 milhões de torcedores que vivem em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, no quinto maior país do mundo. Com a economia altamente diversificada, o Brasil produz de grãos a aviões, de frango a automóveis, de minério de ferro a bens de serviço. O FMI, Fundo Monetário Internacional, aponta que o Brasil deve encerrar 2022 como a 9ª maior economia do mundo. Responsável por cerca de 27% do produto interno brasileiro, o nosso agronegócio também é pentacampeão. O Brasil é o maior exportador de soja em grãos, de açúcar, café, suco de laranja e carnes bovina e de frango. Somos também o 3º maior produtor e exportador de milho. O agronegócio brasileiro cresce todos os anos e, segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, o país deve bater mais um recorde em 2022, com uma safra de mais de 310 milhões de toneladas de grãos. Afinal, como no futebol, no agro, o Brasil só pode jogar no ataque. Só sabe jogar no ataque. E só deve jogar no ataque. No próximo bloco, o milho irrigado via pivô central aponta o futuro da irrigação no oeste da Bahia.
Tem mais o tempo nas regiões Norte e Nordeste e as histórias de coragem que marcam 50 anos da Pioneer no Brasil. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já já. De acordo com o mais recente levantamento da consultoria Pátria Agronegócios, o plantio da soja 2022-23 no Brasil atingiu 80,39% da área total, se mantendo acima da média de 72,84% dos últimos 5 anos. A área estimada é de 43,19 milhões de toneladas, aumento de 4,1% em relação à safra passada. Neste ciclo, a produtividade deve crescer quase 14% e a produção deve ficar em 148,9 milhões de toneladas, alta de 18,6% em relação a 2021. A utilização de pivôs de irrigação oferece uma melhor condição para o solo e o uso racional da água. No oeste da Bahia, o milho irrigado via pivô central parece apontar o futuro da irrigação na região, que é a maior produtora de grãos do estado. É o que mostra agora o repórter Mozart Ornelas. A agricultura irrigada cresce nos campos do Brasil. De acordo com o Atlas da Irrigação da Agência Nacional de Águas, são 8,2 milhões de hectares equipados para irrigação, um número expressivo, mas que representa apenas 3% da área produtiva do país. E um dos principais gargalos para os produtores é o alto investimento. Tudo isso custa muito caro, né? Então, realmente, hoje, para implantar um pivô, ele é muito caro, ele vai ser pagado durante os seus 10, 12, 15 anos o retorno desse investimento, né? Mas o futuro do pivô é muito grande, porque você tem a certeza e a garantia que você vai fazer no mínimo 2 safras. Se apertar um pouco o relógio, você consegue fazer a 3ª safra através de um feijão, né? Correndo um certo risco de chuva ali no mês de outubro. Mas então é um casamento perfeito, não é? Aonde tem o pivô, a garantia da produção, o investimento é caro, mas tem retorno, né? Investimento com lucro garantido. De acordo com a AIBA, Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, a média produtiva de soja é de 67 sacas por hectare no sequeiro e, em algumas regiões, até 77 sacas. Já para quem utiliza sistema irrigado, essa média sobe para 88, chegando até 92 sacas de soja por hectare. Alta produtividade também para outras culturas, como algodão, feijão e milho, porém que demanda de outro recurso importante. Aqui no oeste da Bahia, em torno de 10% de toda a área cultivável da região é irrigada. E o milho é uma dessas principais culturas nesse sistema. Mas o grande problema enfrentado pelos produtores da região é o fornecimento de energia. Eles têm se virado como podem, alguns construindo até mesmo suas próprias usinas hidrelétricas. Qual é o nosso entrave hoje? É a energia elétrica, né? Que a demanda é tão grande que a concessionária não consegue acompanhar. Eu tenho clientes que tocam com painel solar e junto com diesel, né, com gerador. E essa fazenda em si, ela gera a própria energia, ela tem uma hidrelétrica aqui dentro. Você tem que bombear essa água para um reservatório. A adutora é muito cara,
O reservatório é muito caro, a adutora do reservatório pro pivô é muito cara e o pivô é muito caro. Então, na verdade, o custo tem aumentado absurdamente. Com essa pandemia, tudo aumentou demais, né? Então já era caro, agora está muito mais caro, né? Mas compensa. A questão é a seguinte, depende de muitos fatores. Se nós mantivermos uma margem na agricultura, compensa, porque você não tem a perda por seca. Porém, não está fácil, se não houver um financiamento, alguma coisa, está difícil implantar. Além da energia para manter a irrigação, outro obstáculo para quem planta milho irrigado são as pragas que afetam as lavouras. Seu Anésio, do município de São Desidério, interior do Oeste Baiano, relata que na safra passada atingiu bons números, ultrapassando 190 sacas por hectare de milho. Mas para a próxima colheita não está tão otimista. Nós nunca tivemos um frio tão longo e também questão da cigarrinha. Nós tivemos um ataque severo da cigarrinha, apesar de todos os cuidados que nós tivemos, mas nós tivemos também a questão do frio. Que essa mesma variedade do ano passado, nesse mesmo local, foi muito bem, né? Plantado na mesma época, nesse mesmo local. Então a gente repetiu a mesma época, o mesmo local, a mesma variedade. Só que nós tivemos muito tempo de frio, que eu creio atrapalhou o desenvolvimento da cultura. A única explicação plausível, porque ele nasceu bem, está bem adubado, não faltou água, não faltou nada. O que, infelizmente, a espiga está menor esse ano. A cigarrinha, junto com o enfezamento do milho, por exemplo, é um problema para os irrigantes da Bahia, assim como demais produtores no Brasil. Escolher híbridos com tecnologia adequada também faz parte da estratégia para o cultivo irrigado. A Pioneer vem, nos últimos anos, selecionando híbridos com tolerância e a região tem uma demanda muito grande por híbridos de alto teto produtivo, devido ao alto grau de investimento. Hoje, dentro do portfólio da Pioneer, a gente trabalha com o P3707, um material já consolidado, material com a tecnologia Leptra, o P3898 e o P3889, dois materiais convencionais, sem biotecnologia, para controle de lepidópteros, mas com excelente teto produtivo e com uma boa tolerância aos complexos de enfezamento. Este é o portfólio da Pioneer pensando em áreas irrigadas para o oeste da Bahia. O produtor está cada vez mais consciente de sua importância em produzir alimentos de forma sustentável. A irrigação é um exemplo. Anésio complementa e explica que o solo necessita de cuidados para continuar produzindo. De maneira muito especial nos irrigados, quanto mais matéria verde, quanto mais palha, quanto mais rotação você fizer, melhor. Então o solo de pivô tem que ser tratado com muito carinho. Antes eu fazia 3 safras. Cheguei à conclusão que a terceira safra estava prejudicando o meu solo. Passei a fazer 2 para dar um tempo para esse solo respirar, para dar um tempo dele ficar parado, sem água, sofrer uma sequinha, para manter essa vida que eu preciso ter aqui nesse solo. Tecnologia, investimentos e práticas sustentáveis. A irrigação no Brasil segue superando desafios. E com incentivos certos, a prática deve alcançar mais produtores que irão produzir mais alimentos para o mundo. A irrigação, com toda certeza, é a segurança alimentar. O futuro da irrigação brasileira é maravilhoso, porque nós temos sol, energia e água. E a terra, o produtor constrói, né? Bom, hora de sabermos como andam os trabalhos das máquinas no campo. É o Foco no Campo. E para onde o nosso mapa vai hoje, hein? Qual região brasileira a gente vai visitar? Ali a região nordeste do país. A gente vai direto para Barreiras, no oeste da Bahia, para falar com a Viviane Bicudo. Ela que é gerente regional de vendas da AgroSul Máquinas, concessionária John Deere. Oi, Viviane, boa noite para você. A gente sabe que 50% da safra de soja na região está semeada. Qual que é o atual cenário do produtor rural, hein? Bom, boa noite, tudo bem, Renata? Hoje nós estamos realmente com isso, praticamente 50% da área de soja no oeste da Bahia plantado. Na sequência, a gente vem com plantio de algodão e milho, que são as principais culturas da região. Nós somos uma região de uma única safra, né? Então, o foco realmente está todo no plantio, todas as energias, e hoje nós estamos com em torno de 900 mil hectares plantados de soja, praticamente metade, né, da área prevista, que é 1.800.000 hectares. Ainda temos pela frente um plantio de 300 mil hectares de algodão
e 260 mil hectares de milho, que é o que a gente movimenta esse oeste da Bahia. E a gente está num cenário muito bacana, a gente está com o preço da soja não tão atraente, porém com chuvas regulares, então não temos nenhuma previsão de replante ou algum problema que atrase o nosso plantio. A gente está dentro da janela ideal e torcendo para que seja uma safra cheia e muito abençoada como os anos anteriores. Exatamente, né? Como a gente sabe, a questão da chuva é super importante, as chuvas regulares, esse índice pluviométrico mais adequado. Então, por hora, tudo caminha muito bem dentro da janela de plantio, fechando ali fim de novembro e início de dezembro. Exato. Fim de novembro, início de dezembro, a gente encerra, né, se tudo correr como planejado, o plantio de soja, que é a principal cultura da região, e realmente o foco total em terminar primeiro esse plantio. Os clientes que plantam algodão e milho plantam na sequência da soja, né? Até porque as plantadeiras têm que ser reguladas, algumas têm que mudar espaçamento. Então, primeiro o foco é todo na soja, terminando a soja, começa o milho e o algodão. Então, a gente deve ter plantio na Bahia até 20 de dezembro, contando com as 3 culturas. Muito bom, Viviane. Qual que é o recado que fica aqui para a nossa audiência, para os produtores e produtoras rurais, do trabalho de vocês aí, bastante forte da concessionária também? O recado é que a gente hoje está realmente todo mundo trabalhando junto, com muita tecnologia embarcada nas máquinas, então a gente tem muita informação nas mãos, ajuda muito também isso o pessoal do campo. Então, o que precisar também, estamos à disposição na região, e vamos só torcer para que seja uma safra tranquila, que corra tudo bem, que tenhamos chuva em abundância, para que daqui a 4 meses a gente comece a colher os frutos da safra 22-23. Obrigada, Viviane. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Vamos ver agora como fica o tempo, a previsão nas regiões Norte e Nordeste. Instabilidades tropicais mantêm nuvens carregadas na região norte do Brasil, mas a chuva tem acontecido de forma também mal distribuída na região. Chove muito em algumas áreas, em outras nem tanto. O mapa mostra a anomalia de precipitação ao longo desse mês de novembro. Grande parte da região norte, essas áreas em laranja do mapa, contam com chuva abaixo da média para esta época do ano. Somente em áreas do extremo nordeste do Pará, também Amapá e pontos de Roraima, é que a chuva tem ficado acima do normal durante esse mês de novembro. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de muita chuva na região, especialmente nas áreas em vermelho, desde o Tocantins até áreas do Amazonas, do Acre, volumes que podem ultrapassar até a casa dos 70 milímetros. Isso porque teremos o avanço de uma nova frente fria que consegue se juntar com outras instabilidades em altos níveis da atmosfera. A imagem de satélite mostra a variação de nebulosidade em áreas da região nordeste do Brasil, mas a chuva tem sido isolada e sem grandes acumulados por enquanto. Aliás, quando a gente olha o mapa de anomalia de precipitação, a chuva tem ficado abaixo da média ao longo desse mês de novembro em áreas produtoras, principalmente na Bahia, o oeste baiano, o sul do Piauí também. Mas nas áreas em azul, em verde do mapa, a chuva tem ficado acima da climatologia para esta época do ano, para esse mês de novembro. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva na região, especialmente nas áreas em que a chuva tem ficado abaixo da média. Destaque para o estado da Bahia, sul do Piauí, onde são esperados volumes acima até de 75 milímetros no decorrer dos próximos dias. Isso por conta do avanço de uma frente fria e a formação de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Enquanto isso, nessas áreas aqui em azul do mapa, a chuva mais isolada, sem grandes acumulados, inclusive em áreas do interior de Pernambuco, extremo norte da Bahia, áreas também do Piauí e do Ceará, a expectativa ainda é de tempo firme. Toda história de coragem pode ser também uma trajetória profissional até ser um líder. E quando se trata de uma mulher, os desafios são ainda maiores. É o que nos conta Vanusa Ciega, em mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioneer no Brasil. Eu tenho orgulho da minha trajetória. Como eu te falei no início, é sempre bastante difícil. Escolher, né, a profissão já é uma dificuldade.
filha, neta, bisneta de agricultores, então a minha história com a Pioneer é muito longa, vem antes de eu começar o trabalho aqui. Fazer agronomia para mim era um sonho, então, contra a vontade dos meus pais, né, eles sonhavam outras coisas para mim, mas eu sempre quis fazer agronomia. E fui para a faculdade, jovem ainda, né, entrando com 17, 18 anos na faculdade, e comecei a trabalhar com fitopatologia. Mas quando entrei na parte de plantas de lavoura, deu match, foi um negócio, assim, eu me apaixonei. E no final do curso a gente tinha um estágio obrigatório, e surgiram várias oportunidades. Na época, cooperativas, até por eu estar na região próxima dos meus pais. E esse professor de plantas de lavoura, ele me falou: Vanusa, em Cruz Alta, o pessoal da Pioneer está procurando estagiários. Você não quer participar do processo seletivo? E eu liguei para o meu pai e falei: pai, eles estão me chamando para um processo seletivo na Pioneer. Quando eu entendi que eu estava dentro da empresa, eu estava na Pioneer, eu fiquei muda, assim, eu não sabia nem o que dizer. De tão feliz, de entender a grandeza do negócio, de achar aquilo importante, de ver um propósito naquilo. E deu certo, eu fui para Formosa, desenvolvi a região lá com os meus colegas, parceiros na época, os produtores. Fiquei por 10 anos trabalhando no milho lá, na produção de semente de milho. Passei por Dupont Pioneer, por Pioneer Sementes, Dupont Pioneer, Corteva, enfim. E voltei para a marca Pioneer agora, né? Eu sempre gostei de campo, sempre. Tem até uma história que depois, dentro da empresa, me perguntaram, né, se eu queria a parte de campo ou a parte de unidade. Eu trabalhava em produção de sementes. E eu falei: gente, se for por mim, eu quero campo. Eu costumo dizer que os meus filhos, eles nasceram na lavoura, né? Porque eu trabalhei sempre até os últimos dias de gravidez. Eu tenho uma história engraçada que um produtor me acompanhava, eu ia para a fazenda dele, ele me acompanhava. Quando eu tive a Júlia, na minha primeira gravidez, ele me acompanhava para o campo, sabe? Ele me dizia: não, você não pode ir sozinha não, deixa eu ir com você. Ele morria de medo de acontecer parto no meio do campo. Eu falei: não, vamos lá. E foi assim. No início da minha carreira, existiam pouquíssimas mulheres trabalhando na agricultura, né? Pouquíssimas, há 20 anos, quase 20 anos atrás. Era muito raro você ver mulheres. E eu lembro que foi uma surpresa, assim, até para o presidente da empresa na época. Quando ele me viu como estagiária dentro da Pioneer, ele se surpreendeu com uma mulher, com uma menina na época, né? Trabalhando no campo e atendendo os produtores, né? Sinto muito realizada, porque eu tenho algo que eu percebo que até no mundo corporativo talvez nem todos tenham a oportunidade, porque existe uma doação muito grande profissionalmente, né? E quando a gente consegue conciliar trabalho com família, eu tinha o sonho de ser mãe. Eu tenho hoje 2 filhos grandes já, né? E me sinto muito realizada profissionalmente, faço o que eu amo, com as pessoas que eu quero estar, na empresa que eu quero estar, e tenho a minha família comigo, né? Então eu acho que eu conciliei bem, eu me sinto uma super profissional de sucesso por isso, por ter conseguido realmente levar as duas coisas juntas, sabe? Continuar crescendo profissionalmente, me desenvolvendo e vendo minha família crescer também. A gente sempre sonha com mais, né? Sempre sonha em ter mais responsabilidades, em continuar tendo confiança. Eu sempre valorizei muito a reputação, no sentido de que a gente precisa ter uma trajetória reta,
sem muitos desvios, ser muito focado. Ter a oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta é uma dádiva, então poucos talvez tenham essa dádiva de realmente fazer o que amam e conseguir ver valor nas coisas que faz. E eu realmente vejo valor no que eu faço. Então, que a gente continue se inspirando, buscando se desenvolver, que nunca é tarde para mudar, que buscar sempre na leitura, nos estudos, na tecnologia, se pautar nisso, né, para conseguir realmente continuar inserido nesse meio, acompanhar o desenvolvimento desse meio. O Agro em Foco vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp e mandar sugestões, dúvidas e comentários. A gente está super aberto para toda essa interação com vocês. Como sempre, toda quinta-feira a gente tem um programa inédito às 7 horas da noite, aqui no YouTube e no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para todos vocês. Até semana que vem. Tchau.